pessoal, bem-vindos a mais um Tech Me Up. Esse é um episódio muito legal em que a gente vai falar sobre engenheiros que trabalham para empresas no exterior. Vocês sabem, eu sou a Fran, todos bem-vindos aqui. Eu estou com a Larissa e com o Lucas. Eles vão falar um pouquinho mais sobre eles. O Lucas trabalha para uma empresa nos Estados Unidos, a Real Time Robotics. Ele é engenheiro. E a Larissa é recrutadora tech de empresas que buscam engenheiros no Brasil. Bem-vindos, pessoal. Obrigado, Fran. Obrigado, Larissa, aí, pela oportunidade. Obrigada, Fran, pela oportunidade. Lucas, se apresenta um pouquinho mais para a gente, conta para a gente a empresa que você está trabalhando. Legal. Então, eu sou Lucas, eu sou engenheiro de controle de automação e também fiz mestrado na área de robótica e programa C++ já há mais de 10 anos, né? Durante a minha carreira, eu foquei mais nessa área de robótica, né? Quando eu estava na faculdade, para mim era algo que eu achava legal e não pensava tanto assim no mercado de trabalho. E hoje, felizmente, tem várias empresas no exterior e aqui no Brasil também que tem oportunidades nessa área, então é bem bacana para mim. E a Real Time Robotics é uma empresa americana de Boston, e eles trabalham com tecnologias para manipuladores robóticos. O cargo-chefe deles é um software, planejador de trajetória, que consegue evitar a colisão entre os robôs. Então, você bota os robôs próximos, assim, executando uma tarefa, e eles conseguem evitar uns aos outros. Isso é uma tecnologia inovadora, né? Os outros softwares que planejam esse tipo de trajetória dos robôs não tem esse diferencial. Então, esse é o grande tchan da empresa, assim, digamos. Massa. E a Larissa, que trabalha com recrutamento, conta pra gente um pouquinho mais do seu trabalho, Larissa. Tá bom. Bom, eu sou a Larissa, eu trabalho para a Electus. O nosso foco é trabalhar com nearshoring para empresas, especialmente dos Estados Unidos. Nós buscamos os melhores engenheiros de software aqui no Brasil, e quando eu digo os melhores, são os mais talentosos mesmo. Nosso foco é engenheiro sênior, e nós buscamos essa qualidade para entregar para essas empresas para essas pessoas trabalharem num horário parecido com o do Brasil, já que os Estados Unidos têm um fuso horário similar em muitas zonas. E nós buscamos as pessoas que estejam interessadas em entrar para o mercado internacional e ter mais flexibilidade, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, em trabalhar remotamente para essas empresas. Larissa, você falou uma palavra e uma forma ali de trabalho que às vezes as pessoas não conhecem. Explica para a gente um pouquinho o que é nearshoring. Então, tá bom. Então, o conceito de nearshoring, ele é uma estratégia de negócios onde é feita uma contratação de serviços de um país que é geograficamente próximo ali. Então, normalmente compartilhando da mesma fronteira, de uma região próxima. E, normalmente, para empresas de tecnologia, esse conceito ele tem sido cada vez mais popular nos últimos anos. Acho que o pós-pandemia compartilhou muito disso, porque a oportunidade de trabalho remoto é mais comum hoje do que era antes. E essas empresas, elas tentam estabelecer times de desenvolvimento em países próximos, buscando talentos capacitados e especializados, e maior agilidade também na resposta das demandas que eles têm de mercado, além de expandir os seus times também de operações para esses outros países próximos. Lucas, essa é a sua forma de contratação hoje? Você trabalha para a Real Time Robotics em qual modalidade? Sim. Eu trabalho na modalidade PJ, né? Então, eu sou o que eles chamam de contractor. Então, existe uma empresa do Brasil que intermedia o recebimento do meu salário, né? Essa empresa é a Electus, né? E é a Electus que recebe o meu salário em dólar. Então, meu contrato aqui foi negociado com um valor fechado em dólar, mas que transforma em real e ficou fixo naquele valor de real.
para além, assim, de falar de grana e tal, vamos falar um pouquinho sobre, também, a gente vai falar mais um pouco sobre formas de contrato, mas como foi a tua trajetória até você decidir ou ser convidado a trabalhar numa empresa no exterior, como você tomou essa decisão? Ah, legal. Então, eu acho que a empresa que eu trabalhava antes, né, era uma empresa multinacional, que a gente executava muitos trabalhos para fora, com times de vários países, e ali eu comecei a perceber que não só eu, mas todos os meus colegas aqui do Brasil tínhamos potencial global, né, de estar desempenhando o nosso trabalho igual qualquer outro contribuidor da empresa. E eu acho que a gente aqui no Brasil tem essa... a gente se joga para baixo, né? Acha que a gente não é tão capaz quanto eles. E, na verdade, isso não é verdade. Que a gente contribui igual ou até melhor, muitas vezes, que o pessoal da Europa, dos Estados Unidos e tal. E aí, com a pandemia, trabalho remoto e tal, eu percebi que essas portas estavam mais abertas do que nunca para poder trabalhar com empresas de fora e me expor ao mercado americano, europeu, etc. E aí eu juntei com alguns amigos meus, né, que também estavam na mesma situação, e a gente decidiu agora se aperfeiçoar para poder pleitar essas vagas também, né, se expor para esse mercado. E, assim, você comentou, então, da pandemia e de como as empresas buscam remotamente, né? A pandemia, eu acho que facilitou muito essa questão do trabalho remoto, ou incentivou mais essa modalidade de trabalho. Como você recebia muitos convites de recrutadores para empresas no exterior, ou muito mais de empresas brasileiras? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente viu muitas notícias e tal relacionadas a empresas brasileiras perderem engenheiros para empresas no exterior durante a pandemia. Você acha que isso aconteceu de fato? Como você sentiu isso? Ah, sim. Eu acho que antes da pandemia acontecia muito sobre, tipo, mudar para outros países. Então, propostas, por exemplo, para a Holanda eram muito frequentes. Durante a pandemia, eu acho que como o modelo de trabalho remoto funcionou para muitas empresas, né? Aí eles começaram a realmente a vir atrás dos profissionais do Brasil no modelo de trabalho remoto, que acabou sendo o meu caso, né? Junto com a Larissa, que participou do meu processo. Então, eu acredito, sim, não só por conta do meu ciclo social, né? Esses amigos que eu mencionei, mas pelo que eu vejo também no pessoal do LinkedIn, realmente abriu essa porta, né? E tem vários profissionais realmente indo para essa direção. Falando também um pouquinho, você comentou uma coisa muito importante, que às vezes os brasileiros se colocam para baixo, não se acham tão capacitados para pleitear essas vagas no exterior. Então, não necessariamente a pergunta direcionada para o Lucas, mas para a Larissa também, o que os hiring managers buscam nos engenheiros brasileiros? Quais são as qualidades, as características que eles olham para contratar esses profissionais? Eu acho que eles estão buscando um profissional assim mais sênior, pelo menos os 3 anos de experiência, e eles querem alguém com solidez técnica, né? Alguém que traz soluções, que já tem um certo nível de maturidade com a tecnologia, e alguém que gosta do desafio técnico, do debate, da proposta de soluções. Eu acho que eles são, o pessoal da Real Time Robotics, muito focado na técnica. Então, assim, às vezes você propõe uma solução, e aí a gente entra num debate técnico ali, simplesmente focado no melhor produto, né, melhor resposta, não sobre os egos e tudo mais. Então, eu acredito nisso, que é questão da senioridade e buscar soluções. Uhum. Eu concordo com o Lucas, eu acho que esse é o ponto. Você trabalhando remoto, é requerido que você tenha uma autonomia, uma independência muito grande. Então, o foco maior são pessoas que tenham já um nível de pleno para sênior
para frente, porque as pessoas já estão acostumadas a ter uma autonomia de trabalho, a ter uma disciplina também, além das entregas, né, também serem muito boas, e principalmente também um ponto que é bastante comum entre os nossos clientes na Electus é a questão da estabilidade de experiências prévias. Então, muita gente às vezes vai construindo a sua carreira e não vai pensando muito no tempo que vai ficar naquela empresa. Claro que existem fatores que fogem às vezes do seu controle, como layoffs, ou também você não está num ambiente muito legal, você pensava que a empresa era uma coisa, entra e acontece de ser outra, mas também existem aquelas pessoas que querem, às vezes, subir de cargo muito rápido, né, e não pensam muito naquele tempo que ela tem de aprendizado. Então, é muito comum, às vezes, você encontrar perfis onde as pessoas, elas passam de, sei lá, júnior em 6 meses para pleno em outros 6 meses e vai subindo, e assim, parece que aquela pessoa não teve uma trajetória sólida dentro daquela empresa, não foi estável, e também não teve tempo de aprendizado, né? Então, esse é um ponto bem importante também para prestar atenção na sua carreira. E também quando a pessoa muda muito de empresa, né, Lara, eles olham isso, a gente chama de job hopper, né? Sim, eles olham bastante porque normalmente as empresas elas buscam pessoas que queiram crescer junto delas, né? Grande parte das empresas oferecem um plano de carreira para você ir crescendo junto, e é isso que eles esperam, né? Que uma pessoa que ela tenha visão de dono mesmo, que vai pensar em crescer junto com eles, e se as pessoas, né, eles vão olhar um currículo de algum candidato e ela não foi muito estável nas experiências, eles podem deduzir várias coisas disso, né? Sei lá, a pessoa se importa talvez mais com o cargo, né, com a nomenclatura de subir de cargo, às vezes é a questão financeira, que a gente sabe que é importante, mas também não é o mais importante, não deveria ser o fator decisivo de todas as escolhas, né? Então, isso é muito visto por eles também, porque já conversei com pessoas que estavam, às vezes, até dispostas a ganhar ou a mesma coisa, ou até menos um pouco, porque queriam, às vezes, uma oportunidade no mercado internacional, e ali viu uma oportunidade de crescer junto da empresa. Então, muitas movimentações na trajetória profissional precisam ser pensadas dessa forma também, como o cliente, ele está vendo o meu perfil, né? Não só ir mudando de acordo com a circunstância, né? Sobre isso, especialmente na área de software, né, os produtos são muito complexos. Eu acho que ali com menos de um ano fica muito difícil você entender exatamente o software e contribuir em alto nível. Então, acho que realmente precisa de tempo. E se você não se dá esse tempo de aprender as coisas com profundidade e tal, eu acho que você pode estar queimando uma fase mesmo. Eu concordaria. Sim. Em contrapartida, além, né, disso de você passar pouco tempo em experiências e não ter a oportunidade de crescimento, de aprendizado quanto deveria, tem também a questão oposta, né, de você já ter um tempo de carreira avançado, ter aí 15 anos na bagagem, 20 anos, mas talvez o nível técnico não foi avançando com o tempo. Então, isso pode acontecer também, da pessoa ela já ter uma carreira muito consolidada, mas às vezes não se manteve atualizado nas tecnologias, né, de mercado, nas propostas, e então isso é um porém também, porque além de experiência, eles avaliam muito o nível técnico, que é o que o Lucas falou. Eles querem uma pessoa que seja capaz de entregar um produto ali, uma solução de alta qualidade. Então, o nível técnico muitas vezes vai contar mais do que o seu nível de experiência, os seus anos de experiência. Muito boas essas dicas, Larissa, para quem está buscando, almejando ali trabalhar para o exterior. Lucas, compartilha um pouquinho do teu dia a dia. Quais são as principais diferenças assim que você percebe agora que você está trabalhando para a RTR, culturalmente? Traz para a gente assim como que é para o pessoal que está pensando, né, em mudar e talvez trabalhar para uma empresa no exterior. Então,
Meu trabalho lá na NTR é bem interessante nessa questão cultural, porque não só a empresa americana, mas várias pessoas são de outros países, né? Então, só no meu time tem gente da Macedônia do Norte, que é um país pequenininho perto da Grécia, da Ucrânia, da Alemanha, dos Estados Unidos. Então, o meu gerente do meu time é brasileiro também, mas mora lá nos Estados Unidos. Então, é bem diverso, assim, nessa questão. Eu acho que o ambiente de trabalho lá, comparado, assim, com as empresas brasileiras que eu trabalhei, assim, é mais formal, do ponto de vista que a relação de colega de trabalho é bem mais formal e mais focada no técnico, assim. Isso é bom, eu acho que as reuniões são mais curtas e tal, isso eu acho que acaba sendo mais produtivo, e as discussões técnicas são menos focadas nas pessoas e mais na contribuição técnica em si. Então, algumas vezes aqui no Brasil eu achava que as pessoas ficavam ofendidas quando a gente fazia uma contribuição sobre o código que elas escreveram, ou algum design que elas fizeram e tal. Então, acho que o pessoal leva aquilo mais enfim, no nível técnico mesmo. Eu acho que isso é uma Pro coisa lado legal. pessoal, né? Às vezes no Brasil leva um pouco para o lado pessoal, eu diria. Bom, e uma coisa ruim, assim, é sobre que eu tenho tempo já que eu estou trabalhando lá e nunca vi meus colegas, né? Eu não sei, não faço ideia se eu vi se eles na rua, se eles são pequenos, se eles são grandes, como que eles são e tal. Mas no caso da minha empresa, né, da Real Time Robotics, a gente faz uma confraternização anual, né? Então, em setembro a gente vai para lá e tal. Então, vai ser legal poder conhecer todo mundo. Vocês vão presencialmente para lá uma vez por ano e conhecem as pessoas. Eles vão juntar a engenharia do mundo inteiro lá em Boston para se conhecer e tal. E conhecer mais a empresa também, as instalações. Eles têm, né, os robôs lá e tal. Isso é legal. Fazem demonstrações dos produtos e tal. Uhum, nossa, que bacana. E assim, na rotina, com relação à liderança, você lidera pessoas, Lucas, ou... Não, nesse momento não. Eu sou engenheiro sênior lá, mas no momento não lidero. Na minha experiência anterior, eu era o líder técnico do meu time, então tinha umas 8 pessoas no meu time que eu liderava. Você tem colegas brasileiros? No meu time? Sim. Bom, no meu time tem esse cara que é meu chefe, ele começou nesse mesmo modelo de contratação que eu estava e depois ele se mudou para lá. E distribuído, aí tem outro cara do meu time que é brasileiro também, e distribuído em outros times na empresa lá no Real Time Robotics, deve ter mais uns 10 brasileiros. Bastante, assim, da força de engenharia do time é brasileiro. Eu acredito que é pelo fato que a gente conversou aqui sobre o nível técnico do pessoal do Brasil, né? Então, eles começaram contratando 1, 2 e viram que realmente o pessoal aqui é bom, que entrega. Então, agora, boa parte da engenharia da empresa é composta por brasileiros. E, voltando um pouquinho na questão salarial, o que você acha que, aliás, o que vocês acham que os brasileiros mais olham, assim, no momento de aceitar uma oferta no exterior? Então, acho que são vários fatores, né? No modelo de contratação PJ, né, que é o mais comum em relação a essas empresas americanas, há uma possibilidade de ganho líquido maior, né, por conta os menores impostos, não ter dedução do INSS e tudo mais. Mas algumas pessoas veem como, tipo assim, um risco agregado, né, a questão do contrato de trabalho não ser exatamente igual e tal. Eu acho que isso, para mim, eu tive que botar tudo isso numa planilha, né? E analisar o que fazia sentido em relação a benefícios, algumas coisas intangíveis também, né? Por exemplo, a possibilidade de trabalhar remoto, né? No meu trabalho anterior, era quase que remoto, mas tinha ainda uma dependência geográfica. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração.
Você comentou que fez uma planilha organizando, né, e comparando todos os teus ganhos e tal, porque a gente sabe que os engenheiros ganham um pacote, né, de benefícios, às vezes tem uma parcela da empresa, às vezes tem bônus, então queria até te pedir depois se você gostaria de compartilhar essa planilha com os nossos ouvintes, para quem está pensando em trabalhar no exterior aí possa organizar e pensar e ajudar a pesar as ofertas, né, que tem recebido. Com certeza. Então, eu acho importante a planilha para dar solidez e clareza na tomada de decisão, né? Porque acho que se você fizer as contas só de cabeça, eu acho que você não vai levar em consideração todos os prós e contras, né? E aí foi importante, né? Tem que colocar os custos lá de contabilidade, por exemplo, com a coisa que você não tem trabalhando no CLT, né? Mas também, tipo, a maior liquidez financeira que você vai ter, mesmo que talvez se juntar todos os benefícios fique um pouco menor o salário, mas aí na questão da liquidez pode ser que compense. E aí no processo seletivo, né, que a Larissa participou, foi a recrutadora, eu mostrei a tabela para ela, compartilhei a tabela. Olha, Larissa, a situação é essa. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Falei, gente, que pessoa organizadíssima, né? Muito bom, planejador. Mas é porque eu queria tomar a melhor decisão, sabe? Queria tomar a melhor decisão, botar as coisas na balança, e aí para mim, nesse momento, ficou claro que eu queria ir nessa oportunidade com a Real Time Robotics. E a Larissa também comentou, né? A gente sabe que tem várias formas, né? Você trabalha PJ, né? Para não, enfim, CLT é uma coisa muito brasileira, mas tem algumas formas de receber. Vocês já comentaram, mas às vezes para o pessoal, para ficar um pouquinho mais claro, né? Então, você emite uma invoice, ou quando você tem uma empresa que está mediando esse pagamento, é ela que emite essa invoice? Vocês podem aprofundar um pouquinho melhor esse passo a passo para quem está analisando as ofertas aí? Bom, aí eu posso falar da minha experiência e dos meus amigos, né, que eles também têm outros modelos. No caso dos meus amigos, eles têm uma empresa no Brasil e eles fazem uma exportação de serviço para a empresa de fora, né? Então, um deles trabalha para a empresa americana e outro para uma empresa, acho que de Dubai, mas não lembro exatamente, é um lá do Oriente. E aí, nesse caso, a forma que eles faturam é um pouco diferente e complicada. Primeiro que o salário deles é atrelado ao dólar. Então, todas as flutuações de mercado acaba atrapalhando o quanto que eles recebem de fato em real. E acaba sendo um pouco mais complexo no ponto de vista fiscal também. O trabalho contábil que eles têm é um pouco mais difícil com essa questão de exportação de serviço. Mas aí, algumas pessoas veem isso como benefício, né? Porque eles negociaram o salário em dólar, e aí, se o dólar subir, eles ganham, né? No caso, se eu tiver, por exemplo, desde quando eu fechei com a RTR, o dólar abaixou, então seria uma coisa ruim para mim, né? Enfim, são riscos. O modelo que eu trabalho é que existe uma empresa no Brasil que intermedia o meu pagamento. Então, essa empresa recebe lá da Real Time Robotics, depois me paga em reais. Foi no meu processo de entrevista, a gente negociou um salário em dólar, que a gente transformou imediatamente em real, e aí eu recebo esse salário em reais fixo, né? Então, eu fiquei blindado aí de todas as variações do dólar, que para mim eu acho que foi uma coisa boa e que contribuiu também na minha análise de riscos, né? Que eu tirei o fator flutuação do dólar da minha planilha. Eu acho que a Larissa ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar que esses são os modelos mais comuns, né, de contratação, ou você é contratado como contractor, né, que são o caso dos amigos do Lucas, onde você é contratado para prestar serviços para fora, ou um contrato PJ, né, onde você tem você emite uma nota como pessoa jurídica, ou normalmente uma empresa intermedia esse pagamento para você. E como são as férias? Eu acho que isso depende muito da empresa, né? Bom, eu tenho, na verdade, meio que 2 contratos, né? Empresas do Brasil e com a Real Time Robotics. Com a empresa do Brasil, eu tenho 15 dias de férias garantidos por ano. Já com a Real Time Robotics, ela tem
uma política assim muito tranquila em relação a férias, né? Eles têm aquele modelo de férias ilimitada, sabe? Que você pode tirar folga e ninguém fica te controlando também, sabe? Não tem, aqui no Brasil você tem que pedir férias com 30 dias e logo no sistema, e aí tem várias complicações. Às vezes você não pode tirar só um dia de folga, né? Dependendo da empresa e tal. Então, lá na Real Time Robotics é bem flexível, assim, não existe nenhum tipo de controle. Eu acho que o pessoal está mais preocupado com a sua entrega e tal. E aí, sobre os feriados, eles, para simplificar as coisas, eles falam para a gente seguir o feriado do país que a gente está, né? Que eu acho que é bem mais simples. Os meus amigos, por exemplo, eles seguem os feriados americanos. E aí, às vezes, perde alguma coisa aqui no Brasil por conta disso. Mas acho que isso acaba dependendo muito da empresa, do modelo deles. Sim, a Real Time Robotics realmente é uma empresa diferenciada nesse aspecto com relação a férias, né? Acredito até porque o time deles é composto por vários brasileiros e pessoas de outras nacionalidades, mas, assim, o padrão americano é igual o Lucas falou, normalmente 2 semanas de férias garantidas, ali 15 dias de férias remuneradas, varia muito de empresa para empresa, e grande parte delas vai seguir o calendário americano também, né? Então, a questão de feriados é bem diferente do nosso, eles têm bem menos feriados, e aí vai depender muito do cliente, né? Se ele vai estar aberto para o nosso calendário, para o nosso estilo de férias, e muitos, principalmente quando tem uma empresa brasileira intermediando o processo, normalmente eles são mais flexíveis nesse ponto, eles conseguem mudar uma coisa ou outra ali, mas normalmente segue-se o padrão americano para tudo, né? Quando é uma empresa americana. Sobre essa questão dos feriados lá nos Estados Unidos, apesar deles talvez terem menos feriados que a gente no total, se o feriado cai no fim de semana, eles têm feriado mesmo assim, ou na segunda ou na sexta. Então, acho que nas contas até não faz muita diferença, assim, mas... Interessante. Uhum. Vamos falar um pouquinho também sobre o inglês. Eu lembrei agora que, às vezes os brasileiros podem não se sentir à vontade para aplicar para uma vaga de fora por conta do seu inglês. Mas eu acho que tem algumas nuances, né, nesse nível de inglês, nessa proficiência, como que é o dia a dia do Lucas. Quero saber da Larissa também, como recrutadora. Eu acho que realmente muita gente bota barreira no nível de inglês. Eu acho que a exigência, assim, para um profissional de engenharia de software não é tão alta assim como as pessoas pensam. Eu acho que você sendo um inglês intermediário para avançado, sendo capaz de participar de reuniões simples ali, né, que a gente tem reuniões diárias e tal, é suficiente. Né? Vendo assim o nível de inglês de outras pessoas do time, dá para perceber que tipo assim, o pessoal está preocupado mais com a sua contribuição técnica, né, do que com um nível super alto de inglês fluente. Então, o que eu queria dizer, se tem alguém escutando e preocupado, né, com o nível de inglês, realmente eu acho que tem que tentar, sabe? Eu acho que o requerimento acaba sendo mais baixo do que as pessoas estão pensando que não é ser fluente exatamente, não. Do ponto de vista de recrutadora, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da do Lucas, que a grande maioria dos clientes pedem um nível de inglês que seja avançado. E assim, claro, vai depender muito do cliente. Então, vão ter clientes e empresas que não se importam tanto com a fluidez do inglês, né, a fluência, desde que a pessoa se faça entender, né, enquanto outras vão fazer muita questão de que a pessoa ela fale de uma maneira como se ela fosse nativa mesmo, né, o fluente nativo. Então, isso vai depender muito da vaga e da empresa e do cargo também. Se você está numa posição mais sênior, né, de tech lead, enfim, vai ser preciso que você tenha uma fluidez, uma fluência no inglês que seja mais avançada, né? Mas, de fato, o que o Lucas falou, eu acredito que antes de ser recrutadora, de trabalhar com isso, eu fui professora de inglês há muitos anos, e eu sei que uma grande preocupação das pessoas é a questão da fluência e de sotaque,
E isso realmente não faz diferença, né, para o cliente. Eu falo que a partir do momento que você consegue manter uma conversa com outra pessoa naquele idioma, você é fluente, né? Porque o sotaque tanto faz, né? Tem pessoas que falam inglês no mundo inteiro e tem sotaques diferentes uns dos outros, mas isso realmente não é um problema, né? Na hora de se comunicar ali no dia a dia, se você se faz entender, outra pessoa te entende, vocês estão se comunicando, você já quebrou aquela barreira que você tem de linguagem. Então, se as pessoas elas pensam assim que elas precisam atingir um nível de sotaque para se falar o mais parecido com o americano, né, ou o europeu, enfim, isso realmente não importa, né, no dia a dia. Ninguém está prestando atenção no seu sotaque, na conjugação do verbo, tanto se ela está correta ou não, se você conjugou o to be certo ou não. Então, é só você se fazer entender e, por isso, eu indicaria aulas de conversação, né? Mais do que aquele inglês de escola de inglês, né, que a gente tem muita repetição e realmente é preciso quando você está nos níveis básicos, né? Você precisa repetir muita coisa, mas para a fluidez do inglês, eu diria que aulas de conversação com um professor que seja nativo, hoje a gente tem várias alternativas, não é publi, mas poderia ser, né? O Cambly é uma ótima plataforma para treinar com nativos, a língua inglesa. Então, aula de conversação, né, conversa com nativos é o melhor, e inserção no mercado de trabalho americano também, ou de fora, é uma ótima oportunidade para treinar e praticar o inglês no dia a dia. E eles vão olhar mais o inglês na entrevista ou eles pedem alguma certificação, alguma coisa assim? A certificação não é necessária. Eu vejo que muitas pessoas colocam, né? Pelo menos das vagas que eu trabalhei até hoje, ninguém pediu o seu nível de TOEFL ou TOEIC, né? Que são testes mais aplicados para teste de nivelação de inglês. Normalmente, quem vai fazer uma pré-avaliação do inglês é um recrutador, né? Eu sei que tem muitas pessoas que se sentem desconfortável em conversar em inglês e ser avaliado em inglês por uma pessoa que é brasileira, ou nativa, né, do seu país, mas é tipo um filtro mesmo, né? Até porque todo o processo ele é conduzido em inglês. Então, é melhor que você tenha esse pré-filtro ali, onde você converse com o recrutador e ali você já tem um feedback, às vezes, de se vai para frente ou não, porque pode acontecer, e já aconteceu algumas vezes, de para a gente o nível de inglês ele tá ok, né? Dá para conversar com a pessoa e chegar na entrevista e eles falarem, olha, essa pessoa ela realmente tem um nível técnico muito bom, mas foi difícil de compreendê-la. Então, eles não pedem nenhum tipo de certificação, mas normalmente o recrutador vai ser a pessoa ali para fazer uma pré-avaliação do seu inglês, né? Então, manter perfil atualizado, né, no LinkedIn, principalmente, onde é a maior plataforma de recrutadores hoje, manter as informações atualizadas, né? Se você realmente tem um... Eu até achei engraçado esses dias uma pessoa que eu abordei, e no nível de inglês constava que ela tinha que era fluente ou nativo. Eu falei assim, nossa, ótimo, incrível. Aí eu fui abordar a pessoa e ela me falou assim, olha, mas o meu nível de inglês é intermediário, tem problema? Eu falei assim, ué, no seu perfil está escrito fluente ou nativo. Aí a pessoa não me respondeu mais. Então, é interessante manter o perfil atualizado de acordo com o seu nível mesmo, né? E se você tem qualquer tipo de certificação, é legal para o recrutador ver, mas o cliente mesmo não vai pedir nenhum tipo de certificado. É legal, eu concordaria com Larissa também. Acho que a exigência técnica aumenta com a exigência do inglês aumenta com o nível técnico e varia bastante também em relação de empresa em empresa, e sotaque não é relevante de forma nenhuma. É mais sobre a capacidade de comunicar, de entender e ser entendido. Muito bacana. E já que a gente está falando de currículo e do que deveria ser evidenciado e colocado no currículo, vamos falar um pouquinho sobre como o pessoal que está pensando em trabalhar para a empresa no exterior, o que precisa ser evidenciado, vamos trazer o olhar do
recrutador, da recrutadora, e o olhar também de quem foi contratado. Como é que é o seu currículo hoje, Lucas, lá no LinkedIn? O que você buscou detalhar para que a empresa brilhasse os olhos aí para você? O primeiro passo foi criar um currículo em inglês, né? Então, no LinkedIn, eu acho que tem vários tipos de língua, né? Que você coloca. Então, eu coloquei o inglês criei o perfil em inglês e fiz ele ser o meu principal, né? Então, se as pessoas estão com aquela língua em inglês lá, é o primeiro perfil que elas veem. E aí, eu foquei bastante nas minhas competências técnicas, né? Aquela parte lá que mostra no que você é bom e tal. E também, nas minhas experiências profissionais, ser sucinto, mas focar bastante nos pontos mais importantes, né? Então, as tecnologias que você trabalha, o que você já fez, tipo, em relação à contribuição sua na empresa, no time, né? Os projetos que você já se envolveu e tal. Então, no meu caso, por exemplo, eu coloquei lá que eu trabalho com C++, que eu tenho experiência na área de robótica, que eu mentorava outros desenvolvedores no meu time, que eu tenho experiência com integração de sistemas, esse tipo de coisa. Do ponto de vista do recrutador, a gente usa bastante palavras-chave. É como fazer um TCC para a faculdade, né? Você vai por eliminação de palavras e você pesquisa competências específicas no perfil das pessoas. Então, normalmente, as primeiras coisas evidenciadas no perfil da pessoa no LinkedIn são aquelas palavras-chave que ela coloca embaixo do nome, né? Então, é interessante que, se você tenha interesse em trabalhar com certa linguagem, certo banco de dados, você evidencia aquilo nas palavras-chave do seu perfil e que, de preferência, sejam coisas onde você é proficiente, né? Não só encher de palavras-chave para os recrutadores te achar, mas, além disso, que você seja realmente bom naquilo que você colocou. Então, tanto em competências, lá tem uma seção específica do LinkedIn só de competências, eu vejo que tem pessoas que colocam, às vezes, um monte de coisa, e às vezes a pessoa realmente é muito boa, ela sabe, mas muitas vezes você vai conversar com ela, olha, eu precisava de alguém que fosse proficiente na linguagem Scala. Aí você viu que ela tem lá em competências Scala. Aí você vai conversar com a pessoa, ela trabalhou num projeto por 6 meses lá em 2014, nunca mais trabalhou. Então, assim, o que realmente você é proficiente, o que realmente você é bom. Então, tem vários perfis legais que eu me deparo, igual o que o Lucas falou, ele é proficiente em C++, em robótica, isso estava muito claro no perfil dele desde o princípio. Então, colocar as informações hoje no LinkedIn é como se fosse a sua porta de entrada para esse mercado. Então, se você quer ter uma oportunidade numa empresa de fora, o inglês é o que vai precisar ser feito. O seu perfil, de preferência, precisa estar escrito em inglês para facilitar mesmo a procura, a leitura também dessas empresas. Além de ser sucinto, igual o Lucas mencionou, né? Coloque lá as coisas onde você se destaca, né? Então, no que você realmente é bom, no que realmente você tem interesse em trabalhar. Não só coloque aquele monte de informações de tecnologias que às vezes você só trabalhou uma vez, né, e depois não viu mais. Tudo bem, a gente acredita que você pode ser autodidata e que você pode aprender rápido, mas, assim, realmente, se você tem um foco, é melhor, é mais fácil, né, da empresa olhar o seu perfil e esse perfil se destacar. Nossa, esse cara, ele é proficiente em Java, ele é proficiente em Scala, então é ele que a gente precisa. Então, um currículo basicamente em inglês, que esteja com informações sucintas, relevantes para aquela vaga para a qual você está aplicando ou está buscando, e com um detalhe sobre projetos, enfim, que você tenha participado. É legal colocar nas seções de cada empresa o que você faz, né, naquela empresa. Então, tem gente que só coloca o cargo, mas não deixa em branco, né, a seção do que faz. Então, legal, o que você faz como engenheiro sênior na Real-Time Robotics? Coloca lá, né, nem que seja 3 linhas, mas pelo menos a empresa vai ter uma ideia do que você faz e se vai se encaixar no que ela está buscando ou não. Então, acho que essas são as maiores dicas.
Essa questão do subtítulo realmente é muito importante. Eu acho que muda o engajamento dos recrutadores, assim. Realmente, no meu perfil, eu lembro de ter colocado robótica, C++ e tal. E o GitHub, vocês acham interessante colocar também? Ou como que é a questão do GitHub para os engenheiros se divulgarem assim? Bom, no meu caso, eu sempre, quando eu faço algum projetinho, acho legal, eu boto no GitHub. Tem alguns projetos meus lá que tem até algumas estrelas e tal. Eu acho que o pessoal, na entrevista técnica, eles olham e perguntam. Eu lembro que o pessoal na RTR achou interessante os meus repositórios no GitHub. Acaba sendo um portfólio, né, seu, assim, então, designers, né, por exemplo, sempre tem um portfólio e tal, arquitetos e engenheiros também, né, e eu acho que o GitHub é um ótimo lugar para isso. Mas acaba sendo visto como um plus. Eu acredito que algumas outras vagas, algumas outras empresas veem essa questão do open source como algo mais core, assim, mas todas vão achar legal, de alguma forma. Ter um portfólio é um adendo, é tipo um complemento para o seu perfil. Então, já tem o currículo, já tem a avaliação do recrutador, e em complemento tem lá um portfólio. Esses dias uma pessoa me mandou um site que ela tinha no nome dela, com todos os projetos que ela já tinha feito para outras empresas. Falei assim, nossa, essa pessoa ela é bem completa mesmo, porque tinha literalmente e visualmente até para menção, apesar de ser tech recruiter, eu ainda sou uma pessoa leiga, né, na área de tecnologia, olhando o perfil dele, eu achei, assim, a carreira e a trajetória dele incrível só de bater o olho ali no portfólio. Então, é interessante ter também. E já que a gente comentou um pouquinho sobre entrevista, Lucas, o que eles te perguntaram na entrevista? Que dicas você pode dar para os engenheiros que vão fazer uma entrevista? Larissa também, porque primeiro tem a entrevista com o recrutador, depois tem a entrevista com o hiring manager. Conta aí o que eles te perguntaram, como que você desenrolou. Legal. Eu acho que essa parte é muito importante, a gente não podia deixar de falar. Bom, essas empresas, a maioria dessas empresas americanas, elas seguem o processo de contratação da Google, né? Que é constituída por algumas entrevistas de live coding, né? Que você desenvolve algum problema junto com o desenvolvedor sênior, tech lead lá da empresa, e você depois tem uma reunião com os managers sobre soft skills assim, e habilidades. Eu super recomendo um livro, que eu acho que me ajudou muito, chama Cracking the Code Interview. Ele explica bem assim o processo de como essa entrevista técnica funciona. E as questões que caem mais, os conteúdos que você não pode esquecer e tal. Então, eu engoli esse livro durante o processo de entrevista da RTR, porque eu vi ali, né, que ia ser naquele modelo, né, e aí eu falei, vou me dedicar aqui. Eu acho que fez toda a diferença estar por dentro não só do estilo de pergunta, como é estruturado o processo também, né. E eu acho que o livro ajudou bastante, e também a questão da própria descrição da vaga. A descrição da vaga já diz muito sobre o que eles estão esperando, né? Então, o livro não cobre tudo, ele é meio geral, assim, para todo tipo de entrevista. Então, eu tomei bastante cuidado com a descrição da vaga e procurei me afiar nos temas e termos que estavam lá descritos, né? Para poder dar as melhores respostas na hora, porque como é live coding, né, quando você está lá de frente com o cara, com terminal ou um programa lá, e tendo que resolver um problema, você tem que dar respostas rápidas, né, e se você já está afiado, faz toda a diferença. O processo de live coding, ele funciona assim, né, eles te dão um problema, um enunciado, ou às vezes um código que já está pela metade, e aí te dão instruções sobre o que você tem que fazer. A ideia, né, o que o pessoal recomenda, é você pensar em voz alta e interagir com o recrutador, construindo a solução junto com ele. Então, a ideia não é você ficar calado e não fazer perguntas, né? É fazer um processo realmente participativo, né? Eles gostam que você faça perguntas, isso mostra que você está entendendo. E muitas vezes o enunciado ele não diz tudo, e isso de propósito, porque eles querem testar esse perfil seu de
pessoa que vai a fundo no conhecimento, que tenta buscar as melhores soluções possíveis, e, enfim, e que colabora, né, com os outros colegas. Então, essa é a entrevista de live coding, e a entrevista de perfil comportamental é bem geral, assim, e eu acho que vale a pena procurar. No YouTube tem vários exemplos de vídeos, né, de tipos de pergunta e tal. Obviamente, eles não vão fazer as mesmas perguntas que estão no vídeo, mas essa questão de estar afiado, sabe, com o estilo de entrevista, eu acho que é muito importante. E fez toda a diferença para mim. Sim, é muito importante. Não são todas as pessoas que fazem isso, mas acho que em qualquer processo seletivo é interessante que você estude um pouco sobre a empresa, né, para qual você está aplicando. Então, normalmente, se tem uma empresa intermediando, um recrutador intermediando, você pode tirar o máximo de dúvidas que você conseguir sobre a empresa com ele. Além disso, buscar, né, o site da empresa, o LinkedIn da empresa. É uma coisa que eu tenho o costume de fazer, entrar nas empresas e olhar as pessoas que trabalham nela, né? Então, se eu estou aplicando para uma vaga de um engenheiro sênior, vou olhar quem são os engenheiros sênior daquela empresa, eu vou entrar no perfil do LinkedIn delas, vou ver as coisas com as quais elas trabalham, o que elas colocam no LinkedIn, porque assim você vai se familiarizando com o ambiente, né, da empresa, com a cultura organizacional, com os valores que eles apresentam, que eles buscam, né, no perfil da pessoa. Além de tudo, o Lucas já falou tudo sobre os passos, né, isso varia muito, tá, de empresa para empresa. Tem empresas que às vezes vão modificar um pouco a ordem do processo. Então, a gente recrutou recentemente para uma empresa onde ela queria contratar o mais rápido possível e, além da nossa empresa de recrutamento, estava trabalhando com outras empresas ao mesmo tempo. Então, imagina o tanto de pessoas que esse hiring manager não estava lidando ali ao mesmo tempo. Então, eles escolheram, ao invés de aplicar um teste técnico no final, que normalmente é o processo, né? Você tem 1, 2 entrevistas comportamentais de live coaching, igual o Lucas mencionou, e um teste técnico normalmente mais para o final das fases, né? E eles escolheram aplicar esse teste de maneira mais simples, eram 5 perguntas, 50 minutos de teste, lá no começo para já ser uma fase eliminatória. Então, o processo seletivo vai ser muito diferente de empresa para empresa, mas normalmente segue-se esse padrão que o Lucas mencionou, né? 1, 2, às vezes 3 entrevistas comportamentais com pessoas do time, diferentes pessoas do time, uma onde você tenha que apresentar um código, muitas vezes uma etapa técnica. Aí pode depender, algumas empresas vão mandar um teste para você realizar em casa, onde você tem alguns dias para trabalhar nele. Às vezes eles vão pedir que você realize um teste ali na hora, ou um teste com tempo, com cronômetro. Então, vai ser muito diferente de empresa para empresa, mas é garantido um teste técnico, né? Eu sei que algumas pessoas às vezes podem se frustrar nesse processo, porque realmente é um processo longo para a área de engenharia, né? Você tem muitas fases, e fase técnica, entrevista técnica, mas se você realmente quer aquela vaga, é o que o Lucas falou, assistir tutorial no YouTube, assistir conselhos de pessoas, tira o máximo de dúvida com o recrutador, pesquisa sobre a empresa, que realmente eu tenho certeza que vai dar certo, assim, se você realmente se empenhar e quiser muito aquela vaga, você se sente, além de tudo, eu acho, confortável com aquela tech stack que eles estão pedindo, vai dar certo, né? No final das contas, você precisa estar confiante e confortável com o que eles pedem. Essa questão de pesquisar sobre a empresa é muito importante e subestimada. Eu lembrei que, especialmente na entrevista mais comportamental, se você sabe sobre a empresa e contribui, conversa, né, sobre o que a empresa faz e tal, eles te veem realmente com outros olhos, né? Porque veem que você tem interesse, né, naquela área, naquele. Então, no meu caso, por exemplo, o foco, né, da empresa são os planejadores de trajetória, e aí eu conversei com o gerente sobre planejadores de trajetória. São algoritmos, né, específicos que fazem isso. Eu compartilhei com eles minha experiência prévia com isso no meu emprego anterior e no mestrado, onde eu também aprofundei nisso. Então,
faz bastante diferença, assim, essa questão de pesquisar sobre a empresa e ir para a entrevista preparado sobre o que ela faz e tal. Só mais um adendo aí, o Lucas pode me corrigir também se eu estiver errada, mas eu acredito que as capacidades e competências analíticas e técnicas, assim, elas são muito olhadas de perto ali, né? Que eu acredito que lá na faculdade, além de código em si, você veja muito algoritmo, né? Muita parte de exatas, e essa parte lógica e analítica é muito avaliada de perto também, dependendo do cargo ali para qual você está aplicando, elas são olhadas de perto, além da experiência técnica, né? Com certeza, eu acho que o outro objetivo do Live Coding, além de ver como você programa, é ver como você pensa, como você discute, traz ideias. Eu já participei de algumas entrevistas dentro Isso, já participei dentro de algumas entrevistas na RTR, né, de candidatos, e a coisa que eu mais presto atenção é exatamente isso, como que a cabeça do candidato funciona, né? Como que ele está desenvolvendo as ideias dele, contribuindo, né? Participando na construção da solução. Nossa, vocês deram super dicas para quem está pensando aí em trabalhar para empresa no exterior. Com certeza a gente vai compartilhar depois, reforçar a dica do livro que o Lucas passou para o pessoal, as dicas de entrevista, dicas de currículo, diferenças culturais, questão do inglês. Nossa, essa entrevista realmente foi muito rica, esse papo foi super rico. A gente já está fechando o nosso tempo, pessoal, então eu gostaria de deixar um espaço para vocês, assim, mandarem um incentivo a mais para os desenvolvedores que estão nos ouvindo ou nos assistindo, e agradecer demais esse papo com vocês, mas depois nós vamos fazer as falas finais. O que vocês têm para dizer para os nossos desenvolvedores que estão ouvindo a gente? No meu caso, eu acho que foi importante para mim alguma perseverança. Não vai ser da primeira vez que vai dar certo. Eu acho que você tem que aproveitar todas as oportunidades para refinar seu perfil, suas competências e progredindo, né? E também eu acho que tirar essa síndrome de vira-lata que a gente tem na nossa cabeça e ver que nós, como profissionais brasileiros, podemos contribuir em nível internacional e que a gente domina o mundo, com certeza. Então, bora para cima. Boa, Lucas. Exatamente, eu concordo muito com o Lucas, né? O Brasil é um polo tem sido, né, um polo de tecnologia, de ciência, com pessoas extremamente competentes e capazes de entrar para o mercado americano e, assim, arrasar. Então, ultimamente, né, esse mercado tem estado ainda mais aquecido, né, a procura por profissionais de engenharia aqui no Brasil tem crescido extremamente. Então, eu diria para essas pessoas, igual o Lucas mencionou, né, não se tem o desejo de trabalhar para uma empresa do exterior remotamente, continuar perseverando, principalmente no inglês, né? Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, têm uma barreira com a língua, mas não desistam, né? Baixa lá o Duolingo, o Cambly, tenta todo dia, faz aula de conversação, que uma hora o inglês destrava, é prática que faz você chegar onde você precisa, com determinação para ter um foco, né, de chegar da onde você quer chegar, você quer se inserir no mercado internacional, então o que você precisa fazer para chegar lá? Faça metas, né, coloque no papel mesmo os passos que você precisa galgar para chegar lá. Então, tenho certeza que com perseverança, com determinação, vai dar tudo certo, e o mais importante, na minha opinião, hoje é fazer networking também, né? Manda conexão para o máximo de recrutadores que vocês têm interesse. Quanto mais você aumentar a sua rede, principalmente no LinkedIn, maiores são as chances de você ser abordado, de você encontrar uma vaga que seja perfeita para o seu perfil. Fica a dica, galera, aceitem as conexões também das recrutadoras. A gente sofre com isso, às vezes as pessoas não. Eu sou recrutadora também na Ela, né? Às vezes as pessoas não aceitam a conexão, não respondem, então é legal você ter um recrutador
Nunca se sabe aí o futuro, talvez você queira mudar de desafio, né? Conexões são importantes. Legal a dica da Larissa. Exato. Pessoal, quero agradecer muito, assim, Lucas, adorei te conhecer, eu te conheci hoje, a Larissa eu já conhecia, muito obrigada pelo papo, pelas dicas, por tudo, vamos reforçar muito tudo que vocês ensinaram para a gente aqui hoje, espero que a gente possa ajudar muitos desenvolvedores a trabalharem no exterior, se assim eles quiserem, e quero deixar um abraço grande para vocês, incentivar o pessoal a nos seguir no Spotify, no YouTube, a nos assistir, a escutar o nosso programa, a divulgar com quem conhece, se você conhece um desenvolvedor que precisa ouvir o que a gente conversou aqui hoje, por favor, compartilhe, siga a gente e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fran, pelo convite. Tchau, pessoal. Obrigada a ela. Muito obrigado. Tchau, tchau.